aquela voz começa a dizer, esse andar tinha muitos objetos de tortura. No primeiro andar. No primeiro andar. Esse andar é dos homicidas. Homicidas e assassinos. E de repente vem o segundo andar. O segundo andar era dos impuros, dos imorais. Sabe? Dos imorais, né? Dos imorais, dos adúlteros, dos impuros. Aí dos mentirosos, né? Dos mentirosos, dos enganadores. E o quarto andar. Graças a Deus, a paz do Senhor a todos os meus irmãos, amigos, inscritos aqui. Estamos novamente no Resgatando Valores, comigo, Zilda Araújo, para trazer para vocês novidades. Novidades mesmo. Comigo hoje, que já esteve alguns dias atrás, né? E já saiu daqui agendada para que voltasse hoje, gente, porque tem assuntos que não dá para deixar para depois. Porque o depois pode ser muito tarde. E aprove o Senhor a vontade dele, né? De nós trazer essa amada maravilhosa, essa preta, pode falar assim? Linda, entendeu? É da minha cor, então somos manas. Uma fechadinha. Não, eu sou o tom 3 e você é o 3,5. 4. Pronto. Estou muito feliz. Antes de nós iniciarmos, eu vou pedir para você parar um pouquinho só. Se inscreva no canal, dê seu like, ative o sininho para você ficar aí informado, informada de todos os conteúdos que está acontecendo no Resgatando Valores. Gente, Jesus está fazendo coisas lindas que só Ele sabe fazer. É a especialidade dele. De fazer milagres, prodígios, resgates de pessoa, resgate de saúde emocional, saúde mental, saúde física. Deus é lindo, maravilhoso, e não tem como a gente ignorar algumas coisas que só esse Eterno faz e que está fazendo e provando o que está fazendo aqui no Resgatando Valores. Eu estou muito feliz. E a minha palavra é gratidão a esse eterno, maravilhoso Deus, que faz todos os dias por mim e por você aquilo que nós não somos capazes de fazer. E comigo hoje, vindo aqui de bem pertinho, tá? Que já tá ficando assim, dali para aqui, né? Nada que umas horinhas voando. Ela não chegue aqui. A minha amiga que sai aqui de Minas Gerais, né? Da cidade de São José da Lapa. E veio com muita graça. Ela fez uma live, gente, a live foi maravilhosa. Deus se fez presente nessa live. Nós nos seguramos ali para, né, nós somos controladas, né, pastora? É verdade. Mas é tão bom quando você se entrega sem reserva, sabendo que o que você está fazendo para Deus é algo que na terra que nós estamos vivendo, não tem valores, não tem preço, não dá para negociar. Aquilo que é santo e poderoso que está em mim, que está nela e pode estar em você, verdade. Tá bom? Se inscreva no canal, comente, compartilhe, diga para mim aí de onde você está nos vendo, o que você gostaria de ouvir nessa mesa. Porque hoje ela já contou o testemunho dela, que ela deu abertura no nosso novo espaço, assim que eu posso falar, senhor diretor, né? De testemunho devido à demanda de pessoas, porque é um projeto que Deus colocou nas minhas mãos. E eu gosto de fazer com muito zelo. Então, nós abrimos todas as quarta-feiras, nós vamos colocar testemunho. Depois a gente pensa em outro dia. E ao sábado será aqui a mesa, tá bom? Contando à luz da palavra, explicando aquilo que o Senhor tem feito através da sua poderosa palavra nos resgates. E não posso demorar muito, porque hoje eu vou ficar um pouco mais silenciosa, até porque, né, eu preciso economizar um pouco a voz aqui. Mas comigo hoje está essa amada aqui que veio a brilhantar no Resgatando Valores. Ellen Cristiano, pastora, mentora, palestrante, mulher que Deus tem levantado para esse tempo, para esse momento, e tem usado ela como uma ferramenta poderosa. Amém, Jesus. Ex-bruxa, frequentava o ocultismo, veio de um lar disfuncional, veio de uma família sem ter essa afetividade aqui. Sim. E ela encontrou no mundo dos espíritos, tá? Um acolhimento.
Ali foi abraçada, encontrou uma mãe postiça cheia de demônios, que quis ensinar ela, encarnação, e uma coisa toda. Assiste lá, tá? Para você ver o que Jesus fez. Mas hoje ela vai nos contar como que foi, depois de ter passado tudo isso, qual foi o posicionamento que o Senhor, através do poder da palavra dele, purificou ela, porque ela passou por uma purificação. Isso é possível? Em Cristo é. Em Cristo, o homem e a mulher pode nascer de novo, num nascimento espiritual, no conhecimento. É uma limpeza que Jesus faz de dentro para fora. E hoje, quem olha essa mulher aqui, fala, imagina, isso é só para dar ibope, fama, bobagem, a gente nem precisa disso, porque nele nós já somos famosas, porque Aleluia. Somos filhas de um Deus que Rei. governa, um rei, que governa os céus e comanda essa terra. Então, a gente não precisa de querer nada disso. A gente só quer, nós só queremos dividir com vocês aquilo que Deus tem dado para nós de graça. Porque é de graça. É de graça. E a pastora Ellen, você está aqui no Resgatando Valores. Fica prazer. muito à vontade para falar, começar da onde você quiser, da pontuação. Teve muitas coisas que ela não pôde falar. Até porque não precisa, foi experiência particular dela. É verdade. E ninguém está aqui para querer ensinar como que faz, não é isso. A gente está aqui para dizer que Jesus é o único suficiente Salvador que salvou a mim, salvou ela, quer salvar você, transformar sua casa, libertar das drogas, da prostituição e tudo essas coisas que não prestam. Jesus faz, tá bom? Fique à vontade. Amém. É Fale uma honra. aí, por favor. Me sinto lisonjeada mais uma vez estar nesse canal. Coisa linda. Resgatando valores. Olha que coisa linda, né? E com Zilda Araújo, o nosso Deus é perfeito. Onde ele proporciona para nós oportunidades, tá? Nosso Deus é Deus de oportunidade. Não perca. Não percam, é verdade. Não perca a oportunidade que Deus tem dado para a sua vida. E eu estou imensamente grata ao nosso Deus, ao Espírito Santo, perfeito, maravilhoso. Glória por a Deus. Essa oportunidade. Já posso sentir a presença dele. Eu estava com tanta saudade de você, Ellen. Eu também. Ai, daquela outra vez que você veio, acho que já tem um mês e pouquinho. E, meu Deus do céu, prepara logo esse momento. E estava muito cheia a minha agenda, muito mesmo. Né? E eu tenho uns dias certos, porque eu também preciso, né, descansar, porque parece que não mais falar cansa. É verdade. Só que não, eu não consigo. Aquele dia, se nós ficamos aqui, foi tipo umas 6 horas direto, né? Assim. Porque antes desse podcast, a gente já fez um só nós duas. Isso aí. É muito assunto, né? É muito. E até mesmo porque se tratando do reino de Deus, é melhor falar do que nós vivemos com o Senhor do que falar dos outros. Não tem que dúvida. Maravilha! Falar do que nós experimentamos com Cristo e através dele, né? É prazeroso, e encontrar pessoas com o mesmo espírito, né? Para compartilharmos. Né? E eu sou feliz, grata ao Senhor por ter colocado você em minha vida. Glória a Deus, eu também. Você, sua família, essa equipe abençoada. E vocês que estão aqui conosco, tá? Aqui, ó, Resgatando Valores, juntamente conosco. Deus em Cristo continue abençoando, porque Deus tira pessoas da nossa vida, mas traz melhores. Opa! Ele é tremendo. Existem coisas que são livramentos. São livramentos. E eu vou entrar aqui. Exatamente. Eu vou entrar nisso que eu vivi durante muitos anos. Eu chorei, achando que eu tinha sido traída por pessoas. Mas aí eu entendi, hoje eu entendo que foi tudo livramento. O Senhor trouxe pessoas novas para a minha vida. Glória e a Deus. Novo ciclo. O que passou, você também aprendeu até com as experiências ruins. É verdade. Né? Então, para mim é uma honra estar aqui mais uma vez, tá? Me sinto lisonjeada, sem demagogia, tá? Porque eu não sou demagoga. Eu não sou, mas... É perceptível a sua sinceridade. Eu me sinto realmente honrada pelo Eterno, com um zelo tremendo. Por quê? Por essa oportunidade de declarar que Ele me resgatou de lá das trevas, dizendo mesmo do caldeirão mesmo. Eu estava com o passaporte já comprado É mesmo? para as trevas, né?
estava com o passaporte. Eu tinha pacto, né? Como no outro testemunho, eu tinha pacto que eu já tinha, a morte já estava declarada. Você tinha entregue a sua alma, né, tinha entregue aos a minha alma. E eu já tinha aceitado morrer esfaqueada para sair desse corpo e morar na dimensão dos espíritos, que na verdade eu achava que eram os espíritos, mas depois de conhecer a palavra eu descobri que era Satanás. Né, o engano. Então, porque não existe espírito bom, né, e no espírito, né, desencarnado bom, não existe isso. Isso é mentira, isso é engano. Tá? Satanás era Lúcifer, anjo de luz, então ele vai enganar muitos. Então, não existe isso. Ou é de Deus ou é do demônio. Não existe isso. Meio então, termo, né? Não tem meio termo, não existe isso. Então, e aí o Senhor, ele começou, e dali ele me resgata, algo lindo que ele fez através daquele lugar que eu fui, na igrejinha com 20 pessoas, e a voz fala comigo, né? Aquela forma arrogante, e dali então eu confesso Jesus, de certa forma, com um certo pavor, porque ali eu ouvi uma voz que parecia que eu ia derreter, e uma voz que me causava um tremor e temor, muito mais do que aquele Deus que eu servia. E o tempo foi passando e eu entendi que havia uma guerra agora. Eu entendi, eu percebia uma guerra, porque eu tinha uma aliança lá atrás com o príncipe das trevas. Só que agora, devido àquela voz ter falado tão fortemente, não nos meus ouvidos apenas, mas no meu ser, ali eu não tinha como não me render. Eu tinha que me render. Para mim, era o fim de linha ali viver nas trevas. Entendeu? Então, agora eu passo desse dia a andar agora com aquela voz que tinha falado tão fortemente comigo. Aí começa a história de bastante batalha espiritual. Sabe? Bastante batalha espiritual. Porque eu tenho o costume de dizer que quem quer faz, quem não quer dá desculpa. E é uma verdade, né? Isso aí é uma verdade. Eu tinha tanta batalha dele levantar minha cama, mas eu já estava em Cristo. Só que o que eu fazia? Eu conseguia ir ao culto. Eu trabalhava por conta própria, né? Então, assim, eu ia ao culto pela manhã, eu ia ao culto à tarde, eu ia ao culto à noite, eu ia para monte, eu ia para madrugada, né? De oração. E assim. E detalhe, tá? Detalhe. E não desmerecendo ninguém, mas o que o Senhor tratou comigo, eu nunca fiquei atrás de pastores. Ora para mim, ora, você está entendendo? Porque Cristo veio, falou comigo, e eu entendi que lá nas trevas eu pagava um preço para ter o alto nível. Tudo que eles falavam eu fazia. Então, em Cristo, veio diretrizes. Então, eu falei, e agora é só fazer. Veio direcionamentos através da palavra, então agora é só praticar. E também, por outro lado, todas as vezes que eu ia tentar falar com alguém acerca do que eu estava vivendo, era tudo muito novo, as pessoas não entendiam. Então, só dizia para mim assim, irmã, ora porque o inimigo está furioso, vai passar. Entendeu? Porque o nível que eu tinha atingido era um nível bem elevado, então as pessoas não tinham dimensão. Não porque muitas das vezes eles não queriam, ou os pastores não queriam, porque eles não alcançavam essa dimensão. Então, eu precisei de me posicionar. Isso vale para pessoas que, às vezes, quer culpar a liderança. Eu estou passando luta, não me ajuda. Nós temos Cristo, que é o maior ajudador. É verdade. O Espírito Santo nos auxilia dia e noite, sabe? Vai para a madrugada. Sabe? Tá difícil de dia, vai 3 horas da madrugada, entendeu? Tá difícil, faça jejum. O Senhor vai dando estratégias, tem tantos direcionamentos, mas aí a batalha foi travando. E a ponto de ter dias de ele me atacar por pegar no pescoço, levantar a cama. Ai, meu Deus. E assim, querer atacar meu filho, porque ele dizia que meu filho, ele iria, né, por minha gravidez eu ter consagrado, eles queriam ter matado o meu filho, falavam que queria comer o meu filho, né? Falavam que se eu não que queria que eu abortasse o meu filho para entregar para eles comerem o feto. Eu falei, eu decidi que não. Eles queriam seu filho para comer? Queria o meu filho mais velho, né, o meu Tiago. E eu falei que não, que eu já tinha um amor por aquela criança. Mas aí o Senhor
E nesse período, eles diziam, tudo bem, então já que você não vai entregar, ele vai, quando fizer 14 anos, ele vai sair de casa, ele vai abrir um centro espírita e ele vai se tornar homossexual. E um pai de santo. Eles queriam decidir a vida do teu filho. Eles tinham decidido. Já tinham decidido. Eles já tinham decidido. Porém, Cristo, como Cristo me resgatou, e aí eu já estava em Cristo, eu vi que sobre o meu filho tinha uma maldição. Sobre o meu filho tinha uma promessa de se tornar um homossexual e um pai de santo. E ali eu logo já levei o meu filho para a casa do Senhor, como diz lá em Lucas, né, 2, que diz que José e Maria levou Jesus para o templo para ser apresentado, né? Então, assim, eu corri, já levei para apresentar, porque a Bíblia não fala que nós batizamos criança, não fala, né? Fala de uma apresentação. E corri já lá na igreja pedindo os pastores para apresentar meu filho, para quebrar toda aquela maldição. E eu declarei confessando que eu me arrependia e fechava a porta da legalidade. Que o meu filho, a partir daquele momento, ele era do Senhor, para se tornar um homem de Deus, um homem segundo o coração do Senhor. Mas durante alguns anos, o inimigo ainda tentou tentar querer dizer para mim que não, que a minha oração não estava funcionando, que ele ia fazer. A ponto de um dia, o meu filho passar para o banheiro para tomar banho, quando ele volta, ele estava com as 2 sobrancelhas raspadas. Ele raspou as 2 sobrancelhas e passou meu lápis creão assim, ó. E passou de toalhinha. Nós estávamos na sala, sentados na sala, quando a gente viu, o que é aquilo? Que passou ali? Aí, quando eu fui para o quarto ver, eu falei, o que é isso que você fez? Ele, uma voz. Eu falei, uma voz? Uma voz me mandou raspar. A sobrancelha? A sobrancelha. Ele estava igual uma drag queen, não sei, e fez uma sobrancelha assim. Eu falei, a voz? Peraí. Fui lá no quintal, cortei uma gaia de goiabeira. Falei, hoje sai a voz, você sai pombagira, sai tudo. Mas você foi bater no filho ou foi bater nas coisas? Bati nos 2, menina, em tudo. Bati no filho, pá, arrepende, sai pombagira e pá, e ungi a vara e tá, e bati. Aqui não, aqui tem homem, E pai, despelei a folha de goiabeira. E ele joelhou, perdão, Deus, perdão, mãe, perdão, não vou fazer mais. Nunca mais ouviu a voz, tá? A voz nunca mais... Falei, para você nunca mais dar ouvido a essa voz, tá? Porque você é homem, sabe? Então, assim, eu fiquei assim, porque eu me lembrei que eles falaram que ia fazer com meu filho. Eu falei, não. Sai daqui, pombagira, você não vai fazer. No meu filho, não. No meu filho é de Cristo, eu já apresentei. Mas despelei a goiabeira. Tô dizendo para bater não, viu, Armandos? Mas a vara ungida, ela funciona bem. A vara ungida, Provérbios diz, tá? A vara ungida funciona muito bem. Correção, tá uma disciplina com equilíbrio. Mas aí, tudo bem. Mas você bateu equilibrada, né? Equilibrada, despelei a vara, mas deu umas varadas, as folhas foram saindo assim, juntamente com os espíritos. E ele aprendeu, e eu falando, sai, Satanás, em nome de Jesus, e pá nele. E falei, sai, não, mãe, tá bom, já arrependo de Jesus. Ai, eu falei, aleluia. Não vai fazer mais? Confessou? Tá tudo certo? Tá tudo certo, mãe. Não vou fazer mais. Vai ouvir essa voz mais? Não. Então tá tudo bem. Porque você é homem, você não tem que fazer isso em você. Então, aí foram muitas batalhas com muitas enfermidades, com muitos processos na época, devido ter feito aliança no centro espírita, né? Aquela carência de mulher querendo muito, eu quero aquele homem, vou fazer trabalho para ter aquele homem. E ali eu vou fazer vários trabalhos para ter aquele homem, vou renovar para ter aquele homem. Ah, mas você não tinha capacidade de ter? Não, o inimigo atrás tinha feito tantas coisas que me deixou cega. E eu fiz coisas lá atrás para aprisionar. E, na época, a pessoa que estava comigo também tinha feito para mim. Então, ou seja, ali eu já estava em Cristo, porém com a pessoa que tinha sido aliançada nas trevas. Que foi no centro, né? Que você centro. Fez esse casamento. Que foi debaixo de obras de feitiçaria que foi feita.
Mas ali, então, aquele relacionamento era muito abusivo, de muita agressão, de muitos maus tratos, tanto verbal como agressão física. E foram muitos anos. E o tempo foi passando, e o Senhor foi me forjando, porque o Senhor estava me ensinando a buscá-lo na dificuldade. Sabe? Na dificuldade, na guerra. Porque tudo, Ezequiel 18, versículo 4, diz que aquilo que o homem plantar, certamente ele ceifará. Eu plantei aquilo. Agora eu era de Cristo. Mas eu estava ali em um relacionamento que eu tinha plantado. E que teria que pagar um preço. Teria que pagar o Pagou, preço. na verdade, Paguei o preço né? até o dia que Deus falou assim: agora quem está tirando sou eu, porque eu não permito você tirar. Você não vai sair o dia que eu cortar. E o Senhor trabalhou. E foi trabalhando. E foi muito doído. O Senhor me levou para desertos. O Senhor me permitiu viver desertos. Eu vivi várias enfermidades como a consequência, né, dos cânceres. Né, consequência do câncer, como, né, nós havíamos falado na live, né, de tantas enfermidades, eu não vou repetir. Você respondeu aquela live lá? Não, Foi ainda não, top, gente, é muito teve correria. Uma coisa muito mesmo. É muito corrido. Então, assim, e ali, só que eu tinha muita sede, porque lembra que eu falo no outro testemunho que eu queria muito conhecer o outro lado, mundo espiritual? Só que agora eu começo a querer conhecer muito o Espírito Santo, os anjos, Jesus. Eu começo a querer conhecer Deus, eu começo a querer conhecer a Cidade Santa. Eu começo a querer ter experiências. Eu começo a ver as experiências de quando Paulo, né, vem falando que ele foi até o terceiro céu, e começo, então, a querer viver coisas sobrenaturais. Quando o Senhor ressuscita Lázaro, eu falo, puxa vida, isso é possível? Então, o morto pode morrer e a gente orar e Jesus trazer de volta. Eu começo a aprofundar. E comecei a viver experiências com o Senhor, como experiência do Senhor me deitar e dormir e o Senhor me arrebatar o colo do Espírito de Deus. Né? O Senhor Jesus me pegar no colo como criança e me jogar para cima como uma criança. Um pai que pega a filha e joga, né? E quando a criança dá gargalhadas, e a criança vai dando gargalhadas, e o pai joga mais uma vez, e a criança, eu começo a viver. Você sentia isso assim? Eu tinha a visão, eu me via. Vivendo isso. Tudo aquilo que você não viveu no físico, na verdade. Eu vivia. Não foi coisa da minha criação de mente. Sim. Eu vivia espiritualmente, porque o Senhor me permitiu entrar na dimensão celeste. Sabe? Como lá atrás eu tinha entrado na dimensão das trevas, o Senhor me permitiu entrar na dimensão celeste. Então foram muitas curas, foram processos. Por 2 anos foi um processo de libertação dentro de muitas cadeias, né? Porque eu ali não ficava manifestando, mas tinha cadeias na mente, tinha fortalezas na mente. E ali, por 2 anos, eu tive bastante batalhas e eu precisei de permanecer numa busca em obediência para que eu conseguisse romper, tá? Porque existem coisas que nós temos que fazer. Exatamente. Cristo já fez o sacrifício para nos dar uma vida abundante e salvação. Isso. Agora, guardar a coroa, permanecer é conosco. É né? verdade. E isso não é uma vez só, é todos os dias. Porque o nosso inimigo, o adversário, ele está o tempo todo tramando, buscando uma situação para ele nos tirar da posição. É verdade. Então, eu vivi situação de pessoas cuspir no meu rosto, escarrar, de pessoa me dar soco na rua, de, assim, aquela ira, aquela fúria, de perseguições, né? E um dia eu levando meu filho para a escola, assim, de mão dada, assim, e aí veio um homem de lá e falou, sai! E pá! Deu um soco, eu caí, assim. Do nada? Do nada. Então, como Demônio. também, atravessando a rua, o homem, ó, no meu rosto. Ai, que horror. Eu cheguei no serviço, assim, chocada. Que é isso? O que foi aquilo? Eu parei na rua, virei e falei, você é louco? Por que você fez isso? Ele continuou assoviando, andando.
Sabe? Então, assim, eu vivi situações da mulher com um pedaço do porrete, Cleópatra. Então, assim, foram muitas situações. Perseguição dentro de casa, perseguição na rua, perseguição na igreja. Quantas pessoas estão dizendo, eu vou mudar de igreja porque, né, aqui é assim, assado. O Senhor quer mudar você. Eu vou mudar de igreja porque eu estou passando perseguição. Tem uma irmã que me persegue dentro da igreja, está assim, assado. O Senhor quer mudar você. Porque eu passava perseguições e aí o tempo foi passando e o Senhor estava me lapidando. Me lapidando, porque eu precisava de ter valores resgatados e até mesmo valores, na verdade, introduzidos em mim. Introduzidos em mim. Porque não tinha nada enraizado não ali, tinha, né? não tinha. Você não vem de um lar estruturado, né? Então ali estava sendo tudo novo, estava se criando ainda, né? Umas raízes. E isso precisaria ter, assim, constância. Sim. E isso tudo essas humilhações, essas afrontas... Sim. Era tudo Deus permitindo já, então, para ver até que onde agora a sua fé nele estava ativa. Exatamente. Então, tinha Deus permitindo, tinha o diabo contra-atacando, porque... E Deus te livrando também. Deus me livrando, né? E eu tendo que me manter na posição, porque uma vez que você foi chamado, você não vai negar o Senhor Jesus. Pensou em alguma vez em desistir? Nunca. Diante do Espírito de Deus. Glória a Deus. Nunca. Vale muito mais a pena estar na presença de Deus. Sabe o que eu pensei em desistir? De pastorear. De pastorear eu pensei em desistir várias vezes. Você pastoreou quanto tempo? 14 anos. Muito tempo. Eu pensei, porque eu dei tudo de mim todo o tempo, e inclusive nesse período eu deixava filhos de lado, né? Vale ressaltar isso. Eu deixava minha mãe... já não estava mais com essa pessoa, com o pai dos meus filhos, né? Coisas muito ruins aconteceram e tive que ficar cuidando da minha mãe, dos meus 2 filhos e ali cuidando da igreja. E tinha responsabilidade de 4 igrejas. 4 igrejas. Na minha responsabilidade, tá? Então, assim, tinha igreja no Rio de Janeiro, tinha igreja em Vespasiano, tinha igreja em Sabará e tive igreja em Lagoa Santa. Sabe? Essas igrejas eram de que denominações? Eu fundei, tá? O Senhor Jesus me mandou começar com um culto na minha casa. Doméstico. De um culto, fez assim, lotou. Eu era missionária e continuo sendo missionária. Graças a Deus. E daqui a pouco eu tinha amigos pastores, eles falaram, você não tem como parar. Você não tem como mais parar. Começou a brotar. Começou a brotar para te ajudar. A minha sala, sabe como que foi feito? Sabe esses caixotes de sacolão? Eu estava ainda com o pai dos meninos. Sabe esses caixotes? Ele emendava um caixote com caixote e punha para o pessoal sentar. Sabe? A minha sala começou assim. E teve dia assim de eu estar pregando para ninguém. E o Espírito Santo dizia assim, pregue, pregue. E eu começava a declarar. E o Senhor está fazendo grandes coisas. E não tinha ninguém na sala. Não tinha ninguém na sala. E as pessoas que passavam do lado de fora começavam a ouvir e falavam. E chegava. E o Senhor foi trazendo. E a região onde eu estava não tinha uma igreja. Não tinha uma igreja. E aonde que eu digo? Porque algumas pessoas ficam tacando pedra. Mas não tem pastora na Bíblia. Não. O princípio é que Deus levanta o homem como cabeça. É verdade, gente. É incontestável isso. Só que existem lugares que não vai ter homem para ir. Deus não vai deixar aquelas almas morrerem. E se tiver uma mulher disposta, Deus vai enviar para fazer. Foi o que ele fez comigo. Não tinha um homem disposto. Sabe por quê? Porque naquela terra era seca e não tinha holofotes. Não tinha holofotes. Ali era muita guerra. Ninguém queria pôr a cara para bater. Sabe? Porque ninguém ia ser visto. Não dava dinheiro. Você está entendendo? Sim. Então, assim, era uma terra de guerra. Ninguém ia ser visto, não tinha holofotes. Era um povo muito carente. Então, faria porque Deus te levantou para fazer por amor. E aí o Senhor me mandou começar a fazer um culto doméstico. Deus usou uma irmã da Deus é amor, coisa que eles não fazem. Comece o que Deus já te mandou fazer. O Senhor falou comigo, tu me amas, Pedro. Tu me amas, Pedro. Então apacenta as minhas ovelhas. Eu tinha pavor dessa ideia. Falei, não sou pastora, não quero.
Dentro desse processo, eu já estou mais na frente, mas antes disso, Deus me mandou para trabalhos missionários. Anteriormente, fui para Brasília, fui para Águas Lindas, Distrito Federal, fui fazer obras missionárias anteriormente. E aí, quando o Senhor me colocou neste lugar, e eu estava preparando para ir para Rondônia, fazer obra missionária, o Senhor foi e me colocou dentro deste lugar, chamado Vespasiano. Próximo de Belo Horizonte. E ali começamos o culto no lar. Comecei ali, eu muito louca, com todo mundo dizendo, que mulher louca, pregando para si mesma. É porque da onde você saiu, você não tinha 1% de dúvida, né, no poder de Deus que te resgatou. Por isso que te impulsionava o desejo de pregar, independentemente se estivesse com o esposo ou não. Porque foi Deus que tirou ele. Exatamente. Né? Você fez esse casamento, você conta em uma das outras partes que você fez obras de macumba para ter esse marido. E você teve esse marido. Sim. E agora Deus, né, por um momento lá, Deus dá esse livramento. E você foi um tá livramento. Com os filhos, era né? para eu ter morrido. E você tinha que continuar. Eu precisava. Eu fiquei muito doente, precisava continuar. Houve muitos episódios muito marcantes que machucaram muito, mas eu precisei de continuar. E você teve outros pastores que começou agora a te ajudar a cuidar dessas ovelhas? Porque eram lugares diferentes, não era? Eram lugares diferentes. Aí eu comecei a fazer o próprio povo. Ali o Senhor começou nessa casa. Daqui a pouco o Senhor foi mandando mais pessoas. E o seu testemunho mesmo, por si só contado, as pessoas já aceitavam a Jesus? Sim, E olha que eu não falava muito em detalhes não, tá? Então ali as pessoas, o próprio Deus mandava as pessoas. Uma igrejinha que vazava a pessoa para fora, sabe? E ali, só que assim, começou na minha sala, daqui a pouco o Senhor falando que tinha que continuar e eu assim... Poxa vida, eu não sou pastora. Tentei fazer aliança com alguns pastores para ficar lá e falar, olha, eu vou ser missionária e vocês continuam aqui, eu trabalho como missionária e vocês apacentam. Não quiseram aliançar. Não, essa terra é seca, a senhora está sem juízo. Só que ali tinha um povo. Não fazia sentido eu ir pastorear em outro lugar e deixar aquele povo ali morrer sem oportunidade. Entendeu? Na minha mente não fazia sentido. Não tinha uma igreja, não tinha uma célula, não tinha nada, sabe? E ali, e o Senhor começou a mover, daqui a pouco abriu uma lojinha, né? Alugamos e começamos, dessa lojinha fomos para outra. E o processo, resumindo, o processo cresceu muito. E as pessoas viam. E daqui a pouco já estávamos com a obra em Sabará, e daqui a pouco já estávamos com a obra no Rio de Janeiro, e eu fui preparando líderes, e o Senhor foi trazendo homens já com instrução, outras pegavam a visão que o Cristo Jesus tinha me dado, sabe? E na hora que eu passava para ele, tinha anotado tudo em ata, tudo documentado, registrado, Comunidade Evangélica Despenseiro de Cristo, com CNPJ, tudo registrado. Tudo transparente. Tudo transparente. Esses homens vinham, aliançavam, e aí começou a obra a crescer. Só que, minha querida, o local era um lugar que era como se fosse... Um dia, eu perguntando a um pastor amigo meu, e ele disse para mim assim, eu falei, por que este local não prospera, comércio não vai para frente, nada entra, nem ônibus entrava lá, iluminação na entrada do bairro não tinha, nada acontecia. Ele disse para mim dessa forma assim, ó. Ele disse para mim dessa forma, este local era como se fosse uma fazenda de uma senhora. Essa senhora, ela ficou doente um dia e alguns irmãos reuniram e fizeram um documento. E ela, em cima da cama, acreditou neles. Eles falaram uma coisa lá que era uma mentira e colocaram ela para assinar. Ela assinou. E depois que ela descobriu, ela assinou passando tudo para eles. Meu Deus. Essa senhora, esse amigo meu, né, que é o Hélio Bombeiro, ele me contou isso, que essa mulher morreu na cama, amíngua, definhando e amaldiçoando o lugar. Que eles e nem ninguém seria feliz naquele lugar. Conseguiriam prosperar, conseguiriam desenvolver naquele lugar. Então, o território tinha uma maldição lançada pela dona. O que aconteceu? Os irmãos não conseguiram fazer nada, venderam para uma imobiliária. A imobiliária foi abrir o loteamento, abriu ruas e fez um bairro, que era um bairro pequenininho.
E aí eu cheguei nesse lugar. Quando eu cheguei, Deus me mostrou o principado que atuava naquele lugar. Tudo bem, mas mesmo assim eu falei, bom, vou ficar. Aí isso é importante quando a gente vai fazer missão para ir para os lugares, quando Deus nos mostra, mapear o lugar para descobrir qual é o lugar que você, a terra que você está entrando, que você está pisando, porque às vezes você está ali com um trabalho ali. Um lugar minado. Minado. E ali comecei, fiquei por 14 anos trabalhando ali e foram muitas guerras, foram muitas perdas, foram muitas dores, foram muitas enfermidades e Deus trabalhando bastante, muitas experiências, muitos arrebatamentos, né? Muitas experiências profundas com o Senhor, né? Dentro da que eu falei dos 7 andares, né? Que eu fui, né? Que eu contei, né? De uma outra vez eu falei. Deixou a gente com vontade de ouvir mais. Né? O pessoal falou, você tem que voltar para contar o restante que você falou do 5º, do 6º, do 7º, mas do primeiro não falou, né? E no primeiro andar a gente vai encontrar ali, eu olhei, o anjo falava assim, esse primeiro andar é dos homicidas. Só lembrando que esse arrebatamento que ela está dizendo que ela foi arrebatada foi um arrebatamento de sentidos, né? E Deus, pelo Espírito, pega o Espírito da pastora Ela e começa agora a mostrar para ela esses andares. Isso. É agora que você começa a dizer o que você viu no primeiro, no segundo e continua. E ali diz, né, o anjo, aquela voz começa a dizer, esse andar tinha muitos objetos de tortura. No primeiro andar. No primeiro andar. Esse andar é dos homicidas. Homicidas. Homicidas e assassinos. Tá? E de repente vem o segundo andar. O segundo andar era dos impuros, dos imorais, sabe? Dos imorais. Né, dos imorais, dos adúlteros, dos impuros, o segundo andar. Aí dos mentirosos, né, dos mentirosos, dos enganadores, né? E o quarto andar, né, o quarto andar era dos roubadores, dos ladrões. Então, assim, e aí vem o quinto andar, que era dos feiticeiros, o sexto andar dos idólatras, e do 7º andar, dos crentes, aonde eu disse, crente desviado? Tem andar de crente lá? E lá tinha maior número de tortura, de objetos de tortura. Ai, meu Deus do céu. E eu disse para vós, mas crente, como assim? Crente, os desviados, né? Aí a voz disse, não. Daqueles que estão dentro da igreja, ouvindo a palavra, brincando com, achando que vão ter tempo de arrepender. E vão ser pegos de surpresa. Meu Deus. Satanás já tem tudo preparado para torturá-los. Isso é preocupante, né? Um alerta. Para que nós ficamos atentos. O que a Bíblia diz para nós? Estejai vigilantes. Vigiai e orai. Para que não caiam em tentação. É verdade. Então, nesses andares, a gente começa a ver... Eu comecei a ver tantos objetos de tortura... E a gente começa a observar, e esse arrebatamento me impactou muito. Eu fiquei por alguns dias com a minha carne bastante debilitada, mas eu continuei anunciando. Isso foi muito rápido ou você ficou muitas horas dentro desse arrebatamento? Não consigo discernir, falar, porque como foi em sentido, eu não tinha sentido, foi em sentido arrebatamento, eu não tinha noção de, por exemplo, não tinha. Eu estava ali descascando um alho e fui. E continuei naquela posição e fui. Eu via tudo acontecendo. Eu descendo num lugar muito gelado, um gelo de defunto. Ao mesmo tempo, no 6º andar, havia uma pessoa conhecida que o bicho entrava e saía e a carne decompunha e compunha a pessoa. Uma total aflição, agonia. Apocalipse vai falando, né, que é onde o fogo não para de queimar e o bicho não para de comer. Horrível. Horrível, né? Mas aí eu entendi que o Senhor estava me mostrando que era um local para depois do juízo, aonde aqueles que fossem condenados iriam ser lançados. Porém, não era só ali, né? Entendo que é amplo o inferno, mas o Senhor me mostrou esses 7 andares. Mas vem cá, então, as outras coisas não vão levar? Não, a Bíblia cita outros comportamentos que vão levar, sim. Se você não ficar na obediência, você não vai ter a sua salvação. Se você andar conforme esse século
te orienta. É verdade. Só que, no meu caso, eu vi isso, tá? Algumas pessoas ficam dizendo para mim, assim, missionária, teve outras pessoas que disseram que foi no arrebatamento. Conta para nós, pastora, sobre pinturas, joias. Gente, eu não posso contar aquilo que o Senhor não me mostrou, né? Eu conto aquilo que o Senhor me mostrou. O Senhor tratou comigo sobre comportamento, atitude comportamental, caráter. O Senhor tratou comigo sobre isso. Tá? E aquele que tem o Espírito de Deus, ele sabe como se portar. Agora, o Senhor não tratou comigo, porque, né? As pessoas falam comigo, mas aí teve pessoas que foram arrebatadas e viu mulheres de unhas pintadas no inferno. Não estou aqui para dizer que não viu. Se elas viram, é o que Deus tratou com elas. Exato. Né? Comigo não foi tratado assim. Né? Então, comigo foi de uma outra forma. Então, assim, só que eu era uma pessoa muito arrogante. Eu era uma pessoa muito nariz em pé. E, assim, devido ter passado pelo mundo da moda, e foi implantado em mim aquele sentimento que eu era bonitona, que eu era melhor, sabe? Empoderado, né? Empoderada. Então, assim, e aquela arrogância, eu não ia, assim, na padaria de chinelo, sabe? Então, o Senhor começou a me tratar de uma coisa linda. E onde a gente vai sair no centro de chinelo. Só Jesus faz isso. Tinha que ficar no glamour. E o Senhor Jesus falou, não, vou te colocar dentro de uma igreja onde as pessoas não depilam nem a axila. Ui. Vou te ensinar a desprender dessas coisas todas. Por quê? É problema você se cuidar? Não. Você só não pode deixar a vaidade tomar conta do seu coração. Exatamente. Né? É problema você andar bonito, arrumado? Não. Você só não pode deixar te dominar. Isso mesmo. É como o dinheiro. É problema ter dinheiro? Não. Só não pode ser dominado por ele. Deixar ele te corromper, né? Então, assim, devido eu ter passado muitos traumas e muitas situações e não ter tido uma identidade, né, no meu período de infância, adolescência e jovem, eu precisei de ser construída pelo Espírito Santo de Deus. Então, as dores, as marcas, as traições, sabe? Só rebeliões, eu vivi 3 no ministério. Em onde que eu formava, aí é onde eu volto. Aquele pastor declarou para mim assim que naquele lugar houve uma rebelião de quê? Os irmãos roubaram a irmã. E eu naquele lugar vivi 3 rebeliões. De irmãos em Cristo traírem para tomar o ministério de mim. Aí você vê como que é a influência territorial dos espíritos, sabe? Territoriais influencia o lugar, como tem lugares que têm um alto índice de suicídio. Sim. Né? Como tem lugar que tem um alto índice de prostituição infantil até, sabe? Então, assim, foram experiências que Deus, pela palavra, ele não tinha plano de me levantar como pastora, mas ele precisou de me usar como pastora. Boa colocação. Entendeu? Porque como palavra não tinha, na palavra não tinha um homem para fazer. Então tinha uma mulher disposta e até o fim. Aguentar aqui, ó, na pele. E fez, né? Aceitando alguns ou não, e fez. E só a eternidade vai revelar isso aí. Foram muitas almas, muitas almas para Cristo, gente do tráfico, gente do lesbianismo. Foram muitas vidas, pessoas da prostituição, muitas vidas que se renderam, mais de 900 vidas que eu tive a oportunidade de descer as águas. Mas você não pode batizar. Casamentos, 17 casamentos que eu tive a oportunidade de oficializar. Não estava casada. Mas isso é uma polêmica. Deus usa como Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer, para cumprir o propósito que Ele quer. Porque não era sobre mim. Era sobre o poder dele nas pessoas. É lógico que Deus, ele tem um zelo, né? E um cuidado em fazer nas nossas vidas, nos usando como exemplo. Mas aquele lugar precisava de alguém que tivesse coragem de enfrentar
aqueles espíritos dominadores ali, por resgate daquelas almas. Então, aí, nesse ponto, Deus não olhou rótulo. Então, foram experiências de muitos arrebatamentos, muitas experiências com o Senhor e muita perseverança para ficar de pé. E dentro dessas experiências, eu vivi algo assim, que eu cheguei a um nível que achava que eu tinha que ficar 24/48 dentro de uma igreja, dentro da obra, porque Jesus vai dizer que a seara é grande. Não é isso? Isso. E os ceifeiros são? Poucos ceifeiros. Poucos. Então, tinha muitas funções, muitas demandas. E eu tinha que ensinar um povo, preparar equipe, preparar obreiros. E eu tinha que fazer um monte de coisa. Eu tinha que apacentar, preparar obreiros, discipular. Eu tinha que fazer um monte de coisa. Então, aquilo ali demandava o quê? Tempo. Até aquele povo estar preparado demandava tempo. E com isso, a minha casa foi ficando de lado, os meus filhos foram ficando de lado. Entendeu? E nisso eu me perdi. Porque daí você começou a inverter os papéis. Eu inverti os papéis. E nisso eu me perdi, porque aí eu abri obra lá. Ai, pastora, queremos igreja aqui. Abri lá. Ah, pastora, queremos igreja aqui. Abri lá. Um abraço aí para aqueles que foram minhas ovelhas maravilhosas, fiéis. Eu falo que foram porque hoje eu não apacento elas. Mas tem algumas assim, falam assim, a senhora ainda me apacenta. Sou mãe na fé deles, sou mãe na fé. Mas hoje eu estou no trabalho missionário, né? Hoje eu não estou no local, apacentando o local. Mas, beijo para todos vocês que ficaram comigo e cresceram, né? Cresceram comigo, crescemos juntos, né? Tivemos muitos no meio que se posicionaram como lobos, mas valeu a pena. Olha Glória eu aqui. A Deus. Valeu a pena as traições. Tinha um propósito, né, pastora Ellen? Doeu muito. Tinha propósito, porque devido todo o seu histórico de vida, Deus, ele não coloca um soldado para enfrentar qualquer guerra com armas que não é para competir com aquela guerra. Né? Se você estava nesse território onde não tinha pessoas de coragem para se levantar, você fez uma boa colocação. Sim. Pela palavra, a gente não encontra assim, né? Ainda que um título pastoral feminino? Vamos esmiuçar. Mas você não estava ali pelo título. Você estava ali pela palavra, pregando aquilo que Jesus fez na sua vida, porque era através da tua vida que Jesus queria salvar essas pessoas. Exatamente, por amor a vidas. Por amor às vidas e que foram salvas. Exatamente. Porque não é sobre você. Não sobre mim. Né? Porque sobre a gente você vai fazer o quê? Exatamente. Quem que convence o homem? Exatamente. Você tem esse poder de convencer alguém? Nunca tive e nunca terei. Então, quando você estava lá servindo as trevas, você tinha o poder de hipnotizar. Né? Você hipnotizava e manipulava. Isso, e fazia maldade, essa atrocidade. E agora em Cristo, sendo uma nova mulher transformada, gente, qual é o problema? Pregar essa palavra que é uma fonte inesgotável e é a verdade e que ela tem o poder de transformar. Porque você só estava sendo usada e está até hoje, não pastoreia ali no templo. Mas a partir do momento que eu entendo que você está em um lugar, em um púlpito, o púlpito é você que faz, independentemente do lugar que você está. Um exemplo, tem lugares, tem mulheres que vai para um hospital e lá é um púlpito para ela. Exatamente, né? É verdade. Então, e você continua fazendo essa obra, porque não é sobre você, é sobre quem está em você, que você está derramando. Você solta a semente, que é a palavra. Quem vai dar o crescimento, quem vai ali produzir, né, pensamento, será que é verdade? Até que ponto eu acredito? Se Jesus fez isso na vida dessa mulher, por que não vai fazer na minha? Tirou ela do ocultismo, feiticeira, matava, e hoje ela está falando de Jesus Cristo, que é a vida. Qual o problema falar? Hoje eu tenho pastores. Eu tenho pastores pastoreando, que foram minhas ovelhas. Olha que de coisa vez em linda. quando fala assim, pastora Ellen, oi filha, não lembro, né? A idade chegou, a gente tá meio assim, é muita gente. A idade chegou. Agora que a vida tá começando. Senhora me pastoreou, a gente caminhou. Gente, aquela menininha, hoje é uma pastora, casada, bem-sucedida. Ai, gostoso. Pessoas que saíram do tráfico, pessoas que saíram, sabe, do lesbianismo, pessoas que saíram da prostituição, era garota de programa, pessoas que saíram da feitiçaria, hoje é pastor. Então, assim,
realmente o que você falou. Então, foi uma decisão obedecer. Foi fácil? Não foi, sabe? Mas aí eu entendo, eu vivi um certo momento que... E nisso tudo, Jesus estava me lapidando. Sabe? Enquanto ele permitia, igual eu fiz 17 casamentos. Poxa, eu ficava encantada com aquilo, sabe? Com a capacidade que o Espírito de Deus me dava para ministrar aquele casamento, para fazer aquela cerimônia, sabe? Matrimonial nossa, algo bastante, alguns cultos fúnebres e alguns lugares que os homens diziam que eu não podia estar, Jesus me colocava para fazer. E eu fico encantada porque o meu vice-presidente, né, ele era reverendo e ele dizia que eu precisava da unção de pastora. E eu não entendia muito bem, ele derramou sobre a minha cabeça. Eu já tinha recebido a unção de missionária, né, pelo pastor Marcelino da Igreja Assembleia de Deus do Brasil, tá? O título de missionária. Aí depois eu recebi o título de pastora. Eu não entendia muito bem, mas fui ali ensinada por eles, assim, no sentido que você precisa assumir diante dos homens essa postura, porque, afinal de contas, a senhora está pastoreando e precisa prestar conta disso e tal, aquela coisa, aquela questão toda, aquela questão formal, né? E eu passei por esses processos, mas todos eles sendo tratada. Todos eles sendo muito tratada pelo Espírito de Deus. Todos eles tendo dificuldade na carne, tendo enfermidades, tendo perseguições de um povo que de dureza de coração, tendo perseguição de um povo que estava no tráfico, o inimigo não queria soltar, e eu tinha que entrar para a guerra, e tendo que equilibrar tudo, tendo que entender que eu fui colocada ali para ser canal do Senhor, que era Ele que iria fazer, como até hoje é Ele quem faz. Glória a Deus. E eu ficava feliz, mas ao mesmo tempo eu tinha um ataque muito severo sobre a minha vida, porque eu estava num ambiente de traição, eu estava num ambiente de rebelião. Houve uma rebelião naquela terra e eu vivi várias rebeliões ali no meu ministério. Entendeu? E ali, traições de perder construção, do meu povo trabalhar bastante, construir, perder construção, perder lotes, perder apartamento, perder casa. Entendi. E nisso tudo aí, pastora Ellen, a senhora contando, né, dessas frustrações que ocorreram ao longo do tempo. Sim. Né? Porque a vida do cristão não é só de vitórias. Sim. E tem situações que Deus permite acontecer. Sim. E tem situações que não é Deus que permite, é o próprio homem que decide, né? Como essas dos terrenos lá em outras situações. E depois de todo esse processo, né? Que você depois teve alguns cânceres, você já tinha passado por esse processo ou você ainda vai passar depois disso? Você fala se eu tinha passado dentro dessas doenças que você depois desenvolveu, né? Sim. Aí foi antes ou foi depois? Entre períodos. Entre períodos. Assim, foi antes e aí eu afastei, né? Eu morava próximo da igreja, depois eu mudei para uma casa que era do meu pai. Mais distante. Aí passei a desenvolver mais 2 E tudo isso colaborou para esse desenvolvimento? Eu acredito que sim, porque foram muitas emoções, muitas tristezas, oscilaram. Foram muitas dores, sabe? Mas, na verdade, o ponto-chave que o Espírito Santo falou comigo, que foi as minhas relações com demônios. Mas não tinha sido quebrada antes? Não, quando foi isso? Quebrado foi 2019. Então é recente. Não é recente, eu estou contando esse processo da igreja foi antes, porque 2019 eu encerrei as atividades da igreja. Entendeu? 2020 eu encerrei, porque 2019 foi o último período dessas doenças que eu tive que ser removida tudo, o útero, trompa, tudo, porque estava tudo muito comprometido, entendeu? E aí foi aonde que o Senhor falou. Morreu, quase né? morri. Eu fiquei praticamente 1 ano hemorrágica, quase morri, né? Irmã Cleusa, dona Cleusa cuidou tão bem de mim, sabe? Junto com outros irmãos, mas aquela senhora foi uma bênção. Então, o que acontece? Nós estamos aqui para falar de quê? Deus resgata. Glória mas a Deus. Esses períodos que eu passei, parece, nossa, mas sofreu demais. Não, é o sofrimento que amadurece, que cresce. Era necessário.
Sabe, às vezes a gente fica reclamando da luta. Lembra de lá atrás, quem que eu fui? Sim. Tanta coisa ruim. Aham. Tem um plantio, mas tem uma colheita, gente. Que não dá para você... E não dá. E sabe, eu plantei lá, então agora o Senhor falou assim, você destruiu muitos homens, muitas vidas, então agora eu vou te pôr para cuidar de vidas. Meu Deus. Você tinha ódio de pessoas, então agora eu vou te ensinar a ter amor por pessoas. Essas pessoas vão trair, você vai continuar cuidando. Essas pessoas vão defamar, te perseguir, você vai continuar cuidando. Porque eu estou te ensinando. O Senhor falou comigo assim, é muito fácil você amar quem te dá tapinha, te abraça, te dá presente. Eu quero ver você amar Judas que está te esfaqueando. Ai, meu Deus. Ame o Judas que te esfaqueie. E eu falei, nossa. Não dá vontade de matar, né? Não, sim, exatamente. É o tempo todo. Se tirar a graça do Senhor, todo, a gente, sim. como seres humanos, né? Então, a terra que eu fui, ela era seca, era um deserto. Então, foi ali que o Senhor me tratou muitas deficiências em mim. E mostrando que era ele que estava no Exatamente. comando o tempo todo. Eu estou sendo tratada até hoje. Porém, hoje eu não tenho as resistências. Hoje eu sei, eu bato continência totalmente. Eu sei, opa, eu não faço. Sabe, o Senhor faz. Não vou, o Senhor envia. Porque antes não. Oh, doeu aqui, eu ia correndo. Pegava carga de que não era para pegar. Largava os filhos em casa. O cuidado que nós temos que ter. Sabe, o cuidado que nós temos que ter. Quando nós vamos olhar aqui, missionária, nesse processo aqui de Salmo 128, dá para, missionária, olhar conosco? 128, de uma postura de um cristão. A postura de um cristão. Você quer que eu leia? Se for possível. Salmos 128. Isso. Eu estou na tradução King James, ela fala um pouquinho diferente, né? É. Abençoado é todo aquele que teme ao Senhor, que anda em seus caminhos. Sim. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás, e isso te fará bem. A tua esposa será como uma videira frutífera pelos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião. E tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Sim, tu verás os filhos dos teus filhos e a paz sobre Israel. Então, é uma promessa sobre aquele que anda debaixo ali da obediência. Em retidão, né? Em retidão com o Senhor. Então, o Senhor estava me ensinando o quê? Resgatando em mim o quê? Um valor de ser reta, temente a Ele, rendida a Ele totalmente, não só de boca, não só de religião. Então, aí o Senhor começa a me mostrar em algumas experiências. Mas aí, eu quero que a amada vai lá comigo, lá, abre aí 1 Timóteo 5:8, que essa parte que eu gostaria de deixar aqui, porque foi um erro que eu cometi, e eu acho que assim, nos ensina muito, 1 Timóteo 5:8, que a gente não pode, que nós temos que ter cuidado nesse século. Primeiro Timóteo 5:8. Aleluia. Postura de um cristão, posicionamento. Posso ler? Pode ler, 1 Timóteo 5:8. Contudo, se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Esse comportamento eu tive. Porque eu cuidava dos de fora. E os de casa ficavam à mercê. Fica aí que mamãe volta. Ah, mamãe, agora mamãe não tem tempo. Ah, agora mamãe não dá. Mamãe agora tem que atender ali fora. Mamãe agora tem que atender alguém que... Você passou da prioridade às outras pessoas. Mamãe é uma pastora que tem que cuidar de vidas que estão perecendo. Isso é grave. Tem uma família endemoniada que mamãe tem que ir. A mamãe saía na madrugada, porque alguém ligava. Tem uma família endemoniada aqui, 2 horas da manhã.
A mamãe deixava os filhos dormindo. Ia. E os filhos... Você sabe que não era ter tempo de pegar meu filho e levar para um parque, meus filhos? Levar para um parquinho? Você sabe que não era tirar tempo de sentar com eles à mesa, porque eu não conseguia assentar com eles à mesa e comer com eles um almoço com meus filhos? Meu Deus. Você sabe que eles crescerem sem poder desfrutar uma viagem com a mãe? Ou um passeio? Uma vez, num parque que tem lá em Belo Horizonte, parque municipal. Porque o tempo todo era obra, 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 obra. E o que Timóteo vem falando? E aí, eu me envolvi tanto naquelas necessidades e demandas que aí o Senhor estava tratando comigo, mas também me permitindo ver que tudo em excesso estraga. É verdade. Em tudo temos que ter o equilíbrio. E quantos pastores nós temos que dar mais atenção para, vamos dizer, para a obra e deixa as esposas de lado? Deixa os filhos de lado? Será que tem isso, Ana? Tem bastante. É. Eu vi uma história de alguém contando assim, o filhinho falando, mamãe, vamos trazer a nossa cama. A gente podia trazer o nosso colchão para a igreja, porque aqui papai fica tão bonzinho. Aqui papai fica tão manso. Aqui papai fica tão carinhoso. Porque dentro de casa era gritos. Dentro de casa era o general. Mas que Jesus tenha misericórdia, né, dessas então, pessoas. Isso que eu estou trazendo, porque foram coisas que eu vivi, aquela coisa da correria do tempo para ajudar tantos de fora. Sim, temos que fazer. A seara é grande, os ceifeiros são poucos. Mas temos que buscar em Cristo o equilíbrio, no Espírito Santo o equilíbrio. Dentro dos limites, né? Dentro dos limites. Então, o meu filho, quando eu percebi, ele envolveu com amizades que o levou para as drogas sem eu ver. Você está entendendo? Lá atrás foi bloqueado o homossexualismo na vida dele. Mas lá na frente, eu estava tão afundada, assim, no bom sentido, que a minha intenção era ajudar todos, abraçar todos. E a sua casa descoberta. A minha casa descoberta. Sabe? Então, ele teve essa deficiência, porque já não tinha o pai perto. Já não tinha o cuidado do pai. Era a brecha que o inimigo queria. Era. E encontrou, né? Encontrou. Então, eu estou trazendo isso, não é como uma acusação. Sim, eu estou entendendo. É para que nós possamos ficar atentos. Pensar, né? Sim. Ao longo desses anos, eu vivi muitas bênçãos. Eu estou falando rápido assim, porque não dá para contar detalhado. Sabe? Porque se eu for contar detalhado, foram muitas curas, muitos milagres, muitas visões, muitos arrebatamentos, entendeu? A ponto de orar para uma pessoa, a pessoa vomitar o câncer, sabe? Estava com um câncer no estômago. Foram muitas coisas. Eu sou capelã. Então, trabalho em hospital, trabalho em presídio de mulher, presídio feminino. Corajosa então, assim, você, né? É delícia. Sabe? Eu gosto de desafio. Esse desafio eu não gosto, não. Não? Eu gosto de desafio. Cada um dentro do seu quadrado, né? Você quer ver uma coisa? Não, falou que vai me matar, eu falei, eu gosto de desafio. Na verdade, eu não gosto do comodismo. O comodismo me faz muito mal, entendeu? Eu não sou uma pessoa, né? Atrevida, né? Nem desequilibrada de falar que eu gosto de luta, né, gente? Por favor. Eu gosto de ser muito abençoada e viver o melhor dessa terra, porque é o nosso pai. Mas assim, você não tem medo, de fato, de onde você veio. Então, tudo que você já viveu na tua vida, porque você é uma mulher nova e teve muitas experiências, então isso aí você tira de letra e sabe... E você sabe o que acontece? De onde que eu vim foi power. Mas o que Cristo fez super power. Eu lembrei da... O diabo é real, mas Jesus Cristo é surreal. Glória a Deus. Então, assim, super power. Cristo fazia cada coisa assim que aos olhos do homem é loucura. E ele continua fazendo. Continua fazendo. Então, assim,
Temos que ter esse cuidado, é só uma pincelada. A gente, né, eu gostaria que você que está em casa, fique na meditação de Provérbios 22:6, porque a gente vai para a pauta aqui de princípios inegociáveis. Não deixe de corrigir seu filho, mas corrija em amor, tá? Depois você vai para lá, para Juízes 14, onde a gente vai ver um jovem que tem tudo, tem um cuidado de família, é eleito por Deus, né, Sansão? Eleito por Deus, tá? Exclusividade, né? Orientado pela mãe, tá? É elegido como, né, separado como o juiz em Israel. É um homem que foi... Nossa, totalmente, ele teve uma experiência com o Senhor e foi orientado pelos seus pais para não pegar mulheres estrangeiras, escolhe uma esposa do seu próprio povo, e ele decidiu escolher Filisteia, andar com prostituta. Ele decidiu. E como que termina o fim de Sansão? Então, aí a gente lembra do quê? A gente lembra do 7º andar. Por quê? Porque Sansão, eu não estou aqui para dizer que ele perdeu a salvação, mas não era para ter morrido da forma cego, que morreu, né? sem unção e morto. Foi as rápido, consequências, né? Entendeu? Da desobediência exatamente. dele. Agora, o 7º andar do inferno que eu vi é a segunda morte. Mas é a morte porque é a segunda morte. Né? Que tem, né? Que essa primeira morte da carne, a morte do espírito, a morte da alma, melhor dizendo, né? Então, ou seja, escolher andar conforme o desejo do seu coração, os prazeres. Os jovens gostam de ficar falando assim, ó, eu sou novo, eu quero curtir, eu quero viver. Sansão foi curtir. Deitou no colo de quem não devia deitar, nos joelhos de quem não devia deitar. Meu Deus. Contou o segredo para quem não devia contar. Meu Deus do céu. Compartilhou daquilo que era só entre ele e Deus. Sofreu, né? Meu Deus. É forte. O que é só seu e Deus, é só seu e Deus. Não tem que contar. Sabe? Ainda que diga assim, eu amo você, eu abro meu coração. Não, guarde. O Senhor falou com você, é com você. Isso aí. Então, Sansão paga um preço muito alto. E a gente volta aqui e a gente vai encerrar, porque o cristão precisa de ter uma postura no cuidado que o cristão ele precisa ter um caráter sem ser corrompido. E essas lutas, essas dificuldades... Muitas das vezes os cristãos ficam perguntando assim, por que, Deus? Tanta luta? Para que, Senhor? Tantos anos eu oro, eu busco, eu peço e nada muda. Deixa Jesus te forjar. Deixa Cristo te forjar. Da onde ele te tirou? Ele está permitindo para amadurecer. Se ele permitiu sobre Jó, que era um homem íntegro. É verdade. Era um homem íntegro, não permitiu sobre Jó vir de uma forma só catastrófica. Então, a postura de um cristão é saber equilibrar e se comportar como tal, né? Como que é o meu comportamento em casa? Como que é meu comportamento com a esposa, com o marido, com os filhos? Tem cristão que é igual, né? Acho que nós falamos do testemunho, né? Quando namora, tá quente, né? Mas aí a gente tá falando do espiritual. Quando casa, gelou. Gente, vamos embora acordar. Quando casa, aqui que esquenta o negócio. Põe fogo aí no mulambo do cão. Sabe? Põe esse cão para correr com suas obras contrárias aí, ó. Ame esse marido, ame essa esposa. Separe tempo para ela, separe tempo para ele, sabe? Hoje eu falo com meu esposo, a gente conversa e fala, a gente tá na correria toda, nós temos um dia que é para nós dois, para nós namorarmos. Conversarmos. Nós conversamos e nós namoramos. Isso. Namoramos, temos que namorar. Cristão, que absurdo. Uai, por que é cristão e não pode beijar? Casou, não pode beijar mais, não? Sabe? Cadê os beijos do casal? Cadê?
E aí, cadê a postura diante dos filhos? E dentro da igreja a gente fica tão bonito, todo mundo alinhado. Aí todo mundo fala assim, que parece ser beleza. tudo perfeito. E dentro de casa, aquela coisa maravilhosa. Então eu vivi isso. Eu vivi muito isso. E o Senhor foi me lapidando durante esses anos. E sabe que foi mais interessante? Que o Senhor me ensinou ensinando para casais. O Senhor me ensinou corrigindo casais. Aí toda vez que o Senhor usava a minha boca para corrigir casais, Ele estava me corrigindo. Porque a palavra é uma espada de dois gumes. Ela corta para os dois lados. Às vezes eu não estava praticando, o Senhor falava assim, você vai lá, e me levava lá. E chegava lá, a lavada era aqui, ó, na cara aqui, ó. Aí aqui, ó, abri a Bíblia, vamos aqui, vem cá, vamos aqui. Vocês estão assim, vamos corrigir isso aqui. E o Espírito Santo falando comigo. Agora é contigo. Vai continuar pregando sem viver? Uau. Ou vai viver para pregar? Aí teve que ter consertos, né? Aí tive que ir fazendo reparos. Conserto. Reparos. E a misericórdia dele é tão linda, né, pastora Eli, que ele ele vai te orientando. Volta um pouquinho para trás, retoma aqui, muda essa rota. Exatamente. Porque o prazer do Senhor é que todos nós chegamos em perfeitas condições no dia que Ele resolver vir buscarmos, né? Porque nós esperamos Jesus hoje, né? Sim. E Ele quer que todos sejam salvos. Exatamente. E são essas pouquinhas e pequeninas coisas que podem comprometer a salvação de um cristão. Exatamente. E que nós precisamos ter um comportamento adequado com a palavra e viver a verdade transparente como ela é. É verdade. Né? Porque assim, a mentira, ela continua sendo mentira até que a verdade chegue. Exatamente. A verdade chegou, a mentira já foi pro ralo, é que nem luz, né? Tá aqui tudo escuro. Acendeu a luz, pronto, cadê as trevas? Foi embora. Exatamente. E nós temos que ter isso em consciência e viver essa verdade. Então, nós estamos aqui por causa de valores que precisam de ser resgatados em um século onde as pessoas declaram que está tudo moderno. E não está. Não, a palavra não mudou. Jesus continua o mesmo. Jesus continua o mesmo. Os princípios continuam o mesmo. E nós precisamos estar alinhados a essa verdade. Senão não vai funcionar. Não tem nada que vai fazer com que nós rompamos sem estarmos aqui, né, em Tiago 4:7, sujeitando a Deus, resistindo o diabo para ele fugir. Então, esses valores, essas posturas, como eu quero que o pessoal também guarde aí Salmo 1, que nós estamos finalizando, né? Sim, isso. Ai, que pena. Sobre a roda dos escarnecedores e nem andar pelo conselho dos ímpios. Mas o processo ele foi tão doído, com muitas bagagens, muitas experiências, muitas dores, muitas traições. Mas Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Por isso que você está aí. Que não anda segundo o seu propósito, mas segundo o propósito de Deus. Então, eu sou feliz por ter vivido tudo que eu vivi. Foi difícil? Então, a minha palavra hoje, dentro de o Resgatando Valores, é o quê? Não murmure pela sua luta. Descubra o porquê da luta. Se é uma colheita, se é uma desobediência, ou se Deus está permitindo para forjar você. Porque uma postura de um cristão é entender que você foi chamado nessa geração para, se possível, morrer por Cristo. Fazer a diferença, né? Por que a gente não ouve mais morrer por Cristo? A gente ouve ser abençoado, aleluia. Cristo tem o melhor para você. Mas e a morte por Cristo Jesus? Por essa palavra. Está disposto? Um posicionamento de cristão e até o fim sem negá-lo? Ou, por acaso, se Cristo não te der a vitória, você vai desanimar na fé? Foi procurar outro caminho. Não tem outro caminho. Então, aí a gente vai ver os mártires da Bíblia, aqueles homens que tinham total convicção de uma vida plena, de entrelaçamento com o Espírito de Deus tão profundo que eles tinham um comportamento cristão
independente da circunstância. Independente da circunstância. Eles estavam ali apaixonados, amochonados, com amor e compaixão ao mesmo tempo. Amochonado, gostei. Amochonados, né? Então, é isso que essa geração precisa de ser resgatada. É verdade. Então, queridos, eu vou encerrando aqui, minha amiga, minha amada, mas é bem isso. Trouxe bastante luta, mas dizer também que tudo foi resgatado. Glória a Deus. O Senhor, Ele trouxe as bênçãos, todas que eu precisava. E muitas estão a caminho, né, pastora Ellen? Ele trouxe muito mais do que eu precisava, Glória tá? a Deus. Ele trouxe muito mais do que eu precisava. Ele é surpreendente sempre, Nossa, né? Ele fará por nós além daquilo que nós pedimos. Nem merecemos. E Ele já está fazendo. Muito mais porque Ele do é que excelente, Ele é excelente no que faz. Glória a Deus. Trouxe muito mais do que eu precisava. Muito fiel, mais do que eu né? tinha pedido. E é maravilhoso saber que esse Deus, Ele nos corrige, né? Ele nos ensina até mesmo através da prova. Ele nos disciplina, Ele nos ama. O Pai corrige quem Ele ama. E é maravilhoso saber que Ele continua no controle. Satanás pode ditar tantas regras, mas a última palavra é do Senhor. E hoje eu olho e eu falo, Senhor, que mais te pedirei? Só para não perder a comunhão com o teu Espírito. Eu quero ficar abraçadinha com o Senhor o tempo todo, Espírito Santo. Sentir o teu cheiro, porque muitas experiências de sentir o cheiro do Espírito Santo, sabe? Então, assim, palpável, assim, o sentido. Intimidade é outra coisa. De ir pro colo do Pai e sentir o cabelo do Senhor. Aquele cabelo macio. E hoje eu falo, o que eu posso pedir? Se eu já tenho tudo. De repente alguém pode dizer, falar, quem é essa mulher louca? Ela não tem nada. Ela não é milionária, ela não tem... Não, eu tenho tudo. E muito mais do que eu pedi ao Senhor. Glória a Deus. Gratidão, tá, pastora Ellen? Amém. Muito feliz por ter hoje aqui, nesse dia tão gostoso que se fosse para mim começar de novo, eu ia começar. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Amém. Que você continue sendo essa mulher sensível ao Espírito. Amém. Né? Uma verdade que não dá para violar. Aleluia. Só fala dela quem vive ela. Amém. Não dá para embarganhar, né? Saber Nunca. fingir. Nunca. Porque o que Jesus fez na sua vida, principalmente, Ele continua sendo o mesmo Deus e está disposto a fazer para a vida de todos aqueles que acreditam. Porque Ele não muda, Ele continua sendo E o não é mesmo porque Deus. eu não apanhei de homem, não, tá? Apanhei muito de homem. Entendeu? Mas tudo isso faz parte do processo de apanhar de homem? Não. Mas isso é uma outra história que a gente entra em um outro episódio. Continua. Maravilhoso, Deus forte. Nós vamos terminar. É alegria, tá? Aqui a gente não chora de tristeza, porque a tristeza não tem vez. A luta vem, mas ela passa, não pode prevalecer, porque conosco está o Senhor, que é melhor, o maior, o grande resgatador. É verdade. Ele resgatou essa amada aí do ocultismo, né? De ser bruxa, de fazer grandes feitiços, de estragar casamento, destruir pessoas, de fazer tantas atrocidades. Porque Satanás é isso que ele sabe fazer. Ele sabe só estragar. É verdade. E ele sabe copiar aquilo que parece ser legal, bacana, mas é mentira, não é. É verdade. E Jesus alcançou ela, né? Então, da onde ela veio e aonde ela está, só Jesus faz. É verdade. E a gente só pode falar com propriedade quem já viveu a situação. Amém. Então, por que chorar? Chora de alegria, porque, tipo assim, a gente não tem... A gente que eu digo é porque, assim, é uma mistura aqui de sensação, né? Sim. Você foi contando, parece que eu já estava lá naquele caminho contigo. Não tem como não entrar dentro da história e ter esse sentimento. E é um sentimento de gratidão. Sim. De gratidão. E eu entendo perfeitamente, o meu desejo é que você continue enquanto você tem forças para continuar. Amém. Porque o lugar onde que a gente vai um dia não precisa mais de nenhum esforço. E nós estamos no caminho. E a palavra é categórica e vai dizer que a nossa bênção está no final. Né? Não é se ficar até o fim. É verdade. Herdará,
receberá o galardão. Não é até agora. Até agora você ainda não está garantida, nem eu. É verdade. Né? Talvez o meu fim pode ser amanhã, então eu continuei até, né, o último dia. Mas é que nós precisamos entender que precisamos melhorar todos os dias, resgatar esses valores e lutar por aquilo que é nosso. O que é seu? A alegria, a paz, a comunhão, a felicidade, o casamento, o filho. O que está faltando? Aleluia. Ser ajustado. Lute por ele. Eu digo sempre, se tiver 1%, lute por esse 1%, que Jesus pode fazer uma multiplicação aí, entrar, mudar o quadro. Nós não estamos falando de religião, porque religião castiga o homem. É verdade. Religião limita você. Nós estamos falando de um Cristo que ele tem o poder de acessar o inferno e resgatar vidas. É verdade. Seus filhos, ou algum filho, ou alguma pessoa que você conhece, está nas drogas, está lá na dependência, não abra mão, está vivo, lute por ele. É verdade. Ah, está no UTI, lá na agonia da morte, acredita que Deus ele também pode entrar lá e curar. Enfim, esse Jesus faz poderosamente, além daquilo que nós pedimos, porque ele fez na vida dela. E não é história que a gente está aqui falando para segurar você. Mas acredita se quiser, porque eu creio, né, que esse Deus ele pode fazer muito mais. Muito obrigada, pastora Ellen. Amém. Pelo seu carinho, pela sua humildade, simplicidade, ter deixado a sua cidade, a sua família, viajar horas para estar aqui. O esposo queria estar aqui, tá? Mandou um abração. Ai, que bênção. Como é o nome do seu esposo? Filhos, Leandro. Irmão Leandro, Deus abençoe sua vida. É uma bênção, pensando numa bênção. Obrigada por ter emprestado essa pérola para vir derramar aqui na mesa, essas bênçãos grandes aos filhos também. Os filhos. Quem sabe da próxima, né? Ele pode estar aqui também com você e confirmar contigo aquilo que ele tem vivido. Né? É verdade. Glória a Deus. Você quer fazer mais algumas considerações? Deixa seu Instagram. Sim. Alguém que queira entrar em contato, fazer pedido de oração. Sim. Pode ficar à vontade. A gente tem bastante, né, dificuldade. Estou no processo de administração, né? E quero dizer que às vezes demora um pouco, porque tem pessoas trabalhando comigo, né? E às vezes demora um pouco as respostas, mas elas chegarão, tá? Ellen Cristiano, tá? Ellen minúsculo. _Cristiano. Esse é o meu Insta. E eu quero dizer que pensa numa pessoa que achava que não era possível o amor de um casamento. E ser amada, ser cuidada. Coisa como linda. Uma princesa. Sabe? Aquela coisa que... Só papai faz. Só papai faz. Papai faz com a mão. Você que não casou ainda guarda. Papai faz com a mão. Não escolhe com o seu dedo, não. Né? Nossas escolhas pode errar. Plena, hoje plena em toda... De verdade, plena em todas as áreas. Para a glória de Deus, tá? Coisa linda. E hoje vivendo o que eu mais amo de fazer. Missões. É o que eu mais amo. Missões. Ganhar almas. Vivendo isso. É muito bom. Eu amo. Eu digo que uma palavra pode mudar o pensamento, uma palavra bem colocada pode mudar decisões. E que essa tarde, ou esse dia, ou essa manhã, ou essa noite, ou essa madrugada, eu não sei que hora que você está aí, essas palavras que nós colocamos aqui na mesa possam ir de encontro com suas necessidades e você possa acreditar que Jesus, ele te ama. É verdade. Independentemente de qualquer situação. Qualquer situação. Ele te ama. Você religião, credo. Pode não ter ouvido, né, do pai, da mãe, do irmão, do esposo, da esposa. Jesus nos ama e o amor dele é incalculável. Como aquele hino diz, sem limites. Porque ele faz infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. Ele faz. Ele continua fazendo. Ele faz. Ai, que pena, gente. Eu queria ficar mais. Mas eu preciso terminar aqui com o coração cheio de alegria, reverberando gratidão a esse Deus eterno, que tem feito aqui nesse canal, nesse podcast, no Resgatando Valores, agora também com a palavra e com o testemunho, coisas magníficas. Nem eu esperava tantas inúmeras centenas, milhares de pessoas agradecendo a Deus por eu ser sensível. Fácil? Aleluia. Não é fácil, mas quem me sustenta me garante. Amém. Se ele disse que eu vou chegar. Se ele disse que você vai chegar, acredita. Amém. Você vai chegar. Se as vozes opositores vêm falar, imagine, isso não é para você, ignore. Foca o olhar para quem falou que você vai chegar. Se ele falou que você vai chegar do outro lado, só confia nele. Você vai chegar. Porque eu estou aqui, porque eu confiei e continuo confiando. Porque enquanto eu confio, ele faz. Amém.
A minha oração é que a mão do Todo-Poderoso alcance a sua vida, a sua casa, onde você estiver, tá? No seu carro, no seu trabalho. Nós estamos em todas as plataformas, talvez está no Facebook, no Insta. Seja abençoado e abençoado. Amém, Confia no poder da palavra. Eu posso errar e falhar, mas a palavra de Deus não erra e não falha. E Jesus tem propósito na sua vida. Aceita Ele e seja feliz, não só hoje, para sempre. Garanta sua vida eterna. Amém. Porque aqui nós estamos de passagem. Logo mais, a eternidade nos espera. Um grande abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Voltaremos a qualquer momento com mais uma palavra ou um testemunho, Amém. Querendo o Senhor. E meu grande abraço.